Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o candidato a deputado Gilson Ciconetti, pelo Partido Novo, para falar um pouco mais sobre a sua candidatura, pautas e propostas que ele defende. Gilson, seja muito bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Muito obrigado. Olá, ouvintes. Obrigado pela oportunidade aí que o Diário abriu para que a gente possa contribuir, construir aqui um pouquinho do nosso projeto para que a gente possa transformar Santa Catarina num lugar melhor ainda de se viver, né? Perfeito, Gilson. A gente conversava aqui fora que é a sua primeira eleição, né, que vai disputar, né, agora com começar a campanha. Quais foram os motivos que o levaram a entrar na política, a colocar o seu nome à disposição do Partido Novo? Legal. Eu sempre fui indignado, né? Me dá um nó no estômago ver o que a gente vive, né? Nós, Santa Catarina, inclusive, estamos numa bolha. Aqui é um lugar muito bom de se viver. Temos desafios, temos muitas coisas a melhorar, mas se a gente comparar com a política a nível nacional, nós estamos numa bolha, né? Santa Catarina é um pouco isolado. Acho que pela cultura que a gente tem aqui, eu sempre falo quando eu vou levar as minhas pautas que ninguém trabalha quanto o pessoal do extremo oeste e oeste Santa Catarina trabalha. Eu uso de falar que no Brasil não se trabalha tanto quanto se trabalha aqui. Aqui é absurdo, né? E se a gente ficasse com o resultado de todo esse trabalho aqui, seria diferente. Então, essa indignação de ter que trabalhar muito para sobreviver, para manter o que você vai construindo, fez com que eu colocasse meu nome à disposição, né? Eu sou um cara que reclama, né? Então, e quem reclama e não faz nada também não serve. Então, vou colocar meu nome e aí, se der certo, deu. Se não deu, também posso ter o direito de reclamar. Uhum. Essa é a ideia. Show. E sobre a questão do Partido Novo, por que a escolha, a identificação com o partido? Porque o Partido Novo ele é diferente dos outros partidos, né? A maior parte dos partidos, se não todos os partidos que a gente tem, eles nascem da indignação de um político com o partido que ele estava. E aí, quando ele não tinha espaço ou acontecia alguma coisa, ele ia lá e criava o próprio partido para fazer uma competição. É sempre uma busca por poder. E o Partido Novo nasce de grupo de pessoas com pensamentos parecidos com com o meu, que não querem, estão indignados com o sistema e não com os outros grupos, né, e partidos políticos. É uma luta contra o sistema que a gente vive na política hoje. Então, e o Novo tem valores e princípios muito alinhados, né? A nossa candidatura, o que a gente defende é pautado em princípios. E o Novo leva isso muito a sério. Para você ser presidente do Novo numa cidade, por exemplo, tu tem que fazer uma prova, tem que responder um questionário de afinidade e alinhamento com o partido. Eu tenho uma cidade aí, por exemplo, que foram tentados 4 candidatos a presidente do partido e nenhum deu certo, porque não tinham valores. E não é aceito, vamos passar a mão, vamos dar uma tapeada. Não, isso não acontece dentro do Partido Novo. Para a gente ser candidato, a gente precisa fazer várias provas. Várias provas. Tem uma academia que a gente estuda aí para poder se qualificar para estar ocupando essa cadeira. E o partido, depois eleito, também dá todo o norte, todo o suporte. Então tem todo um alinhamento de mentalidade. E esses princípios estão de acordo com aquilo que eu defendo, com aquilo que eu busco. E eu ouso dizer que a mudança que o Brasil precisa, ela passa pelo Partido Novo. Show. E sobre as pautas e defesas suas, quais são? O que você defende? Eu venho do agronegócio, então a minha vida inteira foi em cima do agronegócio. Sou filho de produtores rurais, lá do interior de Descanso, lá no extremo oeste. E eu vivi, né, na lavoura, eu vivi produzindo tabaco, tirando leite em pequena propriedade rural. E uma das bandeiras que eu defendo é liberdade para produzir. Então, nós precisamos ter liberdade para produzir, tanto no campo quanto na cidade. Falo muito da área agrícola porque é um chão aonde eu venho, né? O agro é minha realidade hoje, embora eu empreenda também, então eu atuo na cidade, atuo como instrutor de treinamento já há mais de 10 anos, desenvolvendo pessoas. Então, eu gosto muito disso. E tanto no campo quanto na cidade, tanto para o produtor rural quanto para o empresariado, a gente não tem liberdade para produzir. Então, fica se amarrando, fica se travando e a gente só consegue mudar a vida das pessoas, a gente só consegue ter uma mentalidade maior, a gente só consegue ter prosperidade na vida produzindo.
trabalhando, gerando riqueza. É a única forma. Então, uma das pautas... Posso ir falando elas já? Pode, Todas? fique à vontade. Uma das pautas é o agronegócio, né? Então, liberdade para produzir. E aí, eu trago o campo e a cidade. Então, quando a gente dá liberdade para o produtor produzir e a cidade produzir, a gente tem resultado. Falo isso principalmente, por exemplo, um dado do campo, né? Hoje nós temos mais de 3 mil processos ambientais em Santa Catarina para produtores rurais. Quando o produtor rural ele vai lá pedir uma licença ambiental, fazer o certo, ele coloca um alvo nas costas dele. E aí os órgãos de fiscalização ambiental, eles aprendem o caminho para ir na propriedade desse produtor. E aí esse cara passa a ser monitorado e vigiado o tempo inteiro. E eles, para você ter uma ideia, a gente tem sistema de medições diferentes que o governo usa e as empresas particulares de medições. E aí quando tu faz lá uma medição, por exemplo, fazer uma supressão de área de mata, né? Faz lá a licença, tudo certinho. Quando o governo ela vai lá e interpola os dados lá, faz o cruzamento de dados, normalmente dá deslocada essas áreas. Então, em loco é uma medida, no escritório da outra, e eles levam em consideração a deles. E aí, quando ele chega lá, o produtor vai ter que reflorestar uma área que ele teria derrubado e teria que ter derrubado em outro local que já não pode mais porque a licença já foi. Então, tu fala para o órgão, né? E isso aí é uma coisa que eu vi acontecer, eu vivi isso. Tu fala para eles, cara, mas tá errado. E eles vão dizer, eu sei, só que tu vai ter que pegar advogado para se defender para resolver isso aí. Nós não temos o que fazer. E aí isso tira o produtor da propriedade rural, coloca o produtor lá na cidade, faz ele gastar com o advogado, tira tempo produtivo dele, desgasta. Então, é essa penalização com quem quer fazer as coisas certas que não pode acontecer. Isso acontece tanto no campo quanto na cidade com o empresariado. Então, essa é uma das minhas pautas. Outra pauta importante que eu vou trabalhar bastante em cima, e isso é para ajudar os pais e os adolescentes. Nós temos um desafio muito grande de mentalidade nas pessoas. E as pessoas estão doentes mentalmente, elas estão com um problema de saúde mental. E os nossos adolescentes mais ainda. Então, a gente vê aí os adolescentes com 17, 18 anos de idade tomando antidepressivo, né, com ansiolíticos. Essas crianças e adolescentes, eles não se frustram mais. Na minha época, a gente se frustrava, né? A gente arrumava uma encrenca na escola, tinha que resolver, né? Tu arrumava uma briga, tinha que resolver teu próprio problema. Quando chegava em casa, tu ainda apanhava do teu pai, né? Quando tu queria brincar, por exemplo, e não dava, tu tinha que esperar se queria sair nesse domingo, não deu certo, tu tinha que esperar o outro domingo, né? Hoje o pai dá um jeito de levar na segunda, né? Então as crianças elas não têm mais esse tempo, elas não se frustram. E a rede social, né, para os adolescentes, ela traz muito imediatismo. Então está tudo muito disponível, muito pronto, e isso gera ansiedade. Então nós temos um problema. E nas escolas de Santa Catarina, meu projeto é implantar na grade curricular a disciplina de gestão emocional. Preparar os professores, preparar um componente curricular com docentes qualificados para entregar essa disciplina para que a gente possa cuidar da saúde mental dos nossos adolescentes, para que a gente tenha adultos equilibrados lá na frente. Isso tem a ver com mentalidade. Eu acho que Santa Catarina merece isso. Merece cuidar da parte mental. Não só preparar para o mercado de trabalho, né, com disciplinas técnicas, mas preparar para a vida com gestão emocional. Então, esse segundo ponto assim, muito forte que eu vou defender. E um terceiro é a segurança pública. Nós temos... Embora Santa Catarina seja um lugar muito seguro de se viver, nós temos desafios de segurança pública, principalmente relacionados à valorização das forças policiais e de segurança, né? No contexto geral, aí eu entra toda a parte de bombeiros também, tudo mais, e também de efetivo. Então, nós não temos valorização e nós não temos efetivo. Vou citar dois exemplos aqui, duas cidades que eu convivo muito, né? A realidade minha, Xanxerê e Xaxim, tem uma viatura disponível. Eu lido com o seguro, né? Eu tenho a Cigabem Proteção Veicular nessa linha, né? Nós trabalhamos com proteção veicular, mas no nicho de seguradoras e associações e cooperativas de proteção veicular. E vira e mexe a gente está envolvido com acidentes, atendendo acidentes. E aí tem uma viatura lá para fazer o atendimento. E aí isso tem uma ocorrência de flagrante, por exemplo, de bafômetro, que tem que levar preso. Essa demora de 4, 5 horas para fazer um procedimento deixa sem efetivo policial na rua.
Então, isso é um problema. Essa demora na comunicação entre as forças de segurança. Tivemos um roubo em São Miguel do Oeste, por exemplo, que foi no sábado, a gente só conseguiu fazer uma comunicação oficial para os países vizinhos, aí, Argentina, Paraguai, só na segunda-feira. E a gente já tinha informação, a polícia foi ter informação de que a caminhonete tinha ido para a Argentina na segunda-feira. Nós já sabíamos 2 horas depois do roubo. A gente foi por conta própria rastreando. Então, essa demora que as forças de segurança têm, ela prejudica, né? Favorece o bandido para que ele leve uma caminhonete para o exterior, por exemplo, favorece um feminicídio, favorece com que os bandidos eles possam atuar de forma mais tranquila, porque sabe que tem desafio. Então, isso é uma pauta. Fortalecer essa comunicação. Às vezes tu fala com a polícia militar, eles dizem que aquilo é com a civil. Fala com a civil ou com a militar. Então, entre as guardas municipais e as forças policiais, a gente tem uma comunicação mais efetiva. Então, trabalhar muito forte na segurança pública, para que a gente possa ter liberdade para produzir, segurança para viver e maturidade emocional para tomar as melhores decisões e fazer as escolhas certas. Show. E, Gilson, hoje falando um tema que tende a ser muito comentado e debatido nessas eleições é a questão da infraestrutura aqui no nosso estado. Como é que você faz uma avaliação da infraestrutura, tanto das nossas rodovias estaduais, quanto das rodovias federais? Ok. O primeiro ponto é que nós não temos representatividade parlamentar aqui no Oeste. A gente tem alguns deputados, enfim, e tanto estaduais quanto federais, porém a gente tem pouca representatividade, vem muito pouco para cá. Aqui é muito esquecido. E a gente vê isso, eu estava fazendo uma análise aí, eu venho da região da Maia, ali de Xanxerê, e de todos os deputados do Oeste e Extremo Oeste, os 10 municípios da MAI, nenhum figuram em municípios que receberam emendas parlamentares. Então, muito dinheiro fica no litoral, muito dinheiro fica lá, porque lá tem uma maior concentração de pessoas, tem uma maior concentração de votos. E aqui eu abro um parênteses, né? Tu fez uma pergunta sobre infraestrutura, eu acho que o nosso principal desafio é que os parlamentares não deveriam ter emendas. O deputado ele não deveria ter dinheiro na mão, porque aí esse dinheiro se torna troca de votos. Eu defendo que o parlamentar ele faça o que tem que ser feito, que é fiscalizar e legislar, e não ter dinheiro na mão. Isso não é papel de parlamentar, né? Então tá tudo errado nesse processo. Eu defendo isso. Um dia o presidente do Partido Novo falou, né, questionado ali sobre algumas situações que aconteceram ali com indicações de emenda parlamentar ali de presidentes de partidos. Ele falou uma frase que para mim resume, ele falou: se fosse por mim essas emendas nem existiriam. E eu faço dele as minhas palavras. Se fosse por mim, emenda parlamentar, dinheiro não estaria na mão de deputado. Não é o papel, não deveria estar. E por causa disso, né, a galera fica se preocupando com essa parte de dinheiro e acaba esquecendo. Jorginho Melo melhorou bastante, então a gente teve uma melhora significativa, né? Tinha ECCs e tudo mais que eram intrafegáveis, né? Mas a gente tem o problema da 282. A 282 é um grande desafio. Nós somos um país de primeiro mundo, né? A gente fala, o Santa Catarina é um país de primeiro mundo, é a Suíça do Brasil. É o Brasil que deu certo. Mas daqui de Chapecó até o litoral a gente leva 7, 8 horas. Se você mais até, né? E se você pegar lá do extremo oeste, lá de São Miguel do Oeste, Itapiranga, você vai levar de 10 a 12 horas para ir para a capital do estado. Então isso é inadmissível. A gente não pode aceitar isso. E aí vem agora, final do ano, um projeto de licitação para pedagiar. Então nós vamos pagar pedágio, nós vamos pagar para rodar na 282, sendo que um dos nossos principais objetivos seria a duplicação. E na duplicação da 282, dentro desse projeto não está contemplado mais que 30% de duplicação. Se somar a 282, a 163 e a 480 aqui. Então é ridículo. É uma piada. E por que isso passa? Por que isso acontece? Porque nós não temos parlamentares que sabem o que estão fazendo lá para defender o nosso oeste e extremo oeste Santa Catarina. É só por isso. E a gente tem que aceitar. Então, nós vamos pagar para continuar andando em estrada ruim. Gravem isso. Nós vamos pagar para continuar andando em estrada ruim e demorando 10 a 12 horas para sair do nosso oeste e extremo oeste para ir para o litoral, para ir para Florianópolis. Perfeito. E Gilson, agora tratando um pouco das eleições, do cenário eleitoral, como é que você enxerga essa aliança do Novo com o PL agora homologada, né? O Adriano sendo vice do Jorginho Melo, e também a nível nacional, como é que você fez? A pergunta para mim é botar no fogo aqui, né?
Então, vamos lá. Eu acho que Santa Catarina a gente tem valores muito alinhados, né? O Novo e o PL está muito alinhado com os valores, né? O Adriano Silva é um baita gestor. Eu ouso dizer que talvez após esse mandato aqui seja o nosso próximo governador. Então, foi prefeito em Joinville, tem uma trajetória no empreendedorismo, foi aclamado para ir para a política pela sua contribuição enquanto empresário, né? Então ele vai para essa jornada, enfim, e soma muito. Eu acho que Santa Catarina está muito tranquilo, né? Eu acho que Jorginho tem o direito e deve seguir para o segundo mandato, fez um bom governo, tem uma base muito forte, fez alianças, conversou com todo mundo, foi um governador que olhou mais para o nosso oeste, extremo oeste também, então acho que pela primeira vez olharam com carinho para cá, então a gente teve algumas rodovias, eu não vou saber dizer o nome dela, mas aquela que liga Campo Herê a São Lourenço do Oeste, por exemplo, uns 12 anos que eu rodo por aquela SC lá, e ela era intrafegável, não tinha como andar, era muito buraco, era melhor você ir pela estrada de chão fazendo os desvios do que andar pela rodovia. E aí agora o Jorginho, né, fez aquela pavimentação, está toda concretada, aquele trecho que vai, por exemplo, de Campo Herê a Pinhalzinho, por dentro ali também. São rodovias que estavam esquecidas, né, que não se fazia manutenção há muito tempo, e ele olhou para isso, né. Então as escolas estaduais, né, Santa Catarina tem um programa agora que é a Escola Empreendedora, né, que vai ser instalado também nas escolas estaduais, então vai ter o componente curricular de empreendedorismo. Eu acho que tem se acertado bastante, então eu torço pela continuidade desse mandato, né? Estamos junto pela continuidade desse mandato, vamos trabalhar para isso, para que possa se completar esse ciclo, né, e fazer com que Santa Catarina continue prosperando. Acho que nunca se desenvolveu tanto quanto se desenvolveu nesses últimos 4 anos aqui, em termos de infraestrutura, que foi a pergunta. E a nível nacional, eu vou falar aqui a minha dor, né, e talvez isso falávamos antes, né? Nós temos um problema que se você não é pro lado da esquerda, né? Se você não é PT, você é bolsonarista. Para os esquerdistas, né? E para os extremas direitas, se você não é bolsonarista, você é petista. Eu falo assim, cara, nós somos de direita, mas eu sou o novo. Né? Então eu defendo que a gente tenha que fazer uma política de forma séria e não uma política partidária. Não uma política como time de futebol, onde tu torce pelo seu e acabou a história. Quando a gente começar a torcer pro Brasil, o Brasil vai dar certo. Aí o meu candidato é Romeu Zema, né? O meu candidato é o Zema. O Zema fez um excelente trabalho em Minas Gerais, né? Um dos melhores governadores do Brasil. Pegou Minas lá num estado deplorável, devolveu dignidade aos mineiros. Então, quando a gente olha para isso, eu avalio muito capacidade de gestão, capacidade de fazer a coisa certa, botar o Brasil de volta nos trilhos. E essa conta vai vir. Hoje nós estamos devendo um PIB. Hoje nós estamos devendo um PIB praticamente. Então, aí o cara falou, como é que nós pagamos essa conta? Aí tu vai perguntar para a galera, fala, é só tirar dos mais ricos. Se nós tirar todo o dinheiro dos bilionários e dos milionários, nós não conseguimos manter o Brasil por 3 meses. Hoje 12 trilhões praticamente é a nossa dívida. Nós estamos devendo um PIB. Nós pegar toda a riqueza dos bilionários e dos milionários que temos no Brasil, a gente chega a 4 ou 5 trilhões. Uhum. Então é uma conta que em algum momento nós vamos ter que pagar e isso vai custar caro. Essa festa que acontece no Brasil nos últimos anos, né, com dinheiro que deveria ser aplicado na saúde, na educação e na segurança, e está indo para bolso de políticos através da corrupção. O Zema mesmo fala que não falta dinheiro no Brasil, sobra bandido. Isso está gerando uma conta que vai ser uma conta cara de se pagar para os brasileiros. Um cenário, minha torcida é que o nosso presidente fosse Romeu Zema. E meu voto no primeiro turno é para ele, né, Romeu Zema. Mas, no segundo turno, indiferente de quem for, o nosso objetivo principal é tirar a esquerda do governo. Com política, não falo que a política de esquerda é ruim. A política de manter a população na miséria é ruim. A política de baixar a régua de todo mundo, né? Quando tu tem um bilionário, para ele se tornar bilionário, tem que ter vários milionários ao redor dele. E para esse ser milionário tem que ter vários ricos e assim por diante. Então vai cascateando, todo mundo vive bem. Falo que ser rico na Suíça
na Europa, em outros, nos Estados Unidos, é diferente de ser rico no Brasil. Ser pobre na Suíça, ser pobre nos Estados Unidos, ser pobre na Europa, é diferente de ser pobre no Brasil. Lá na Suíça, por exemplo, o pobre, eles têm que andar de BMW. Lá BMW é carro popular. Quando tu vai lá, tu loca uma BMW como carro popular. Imagina, o pobre tem que se obrigar a andar de BMW. Enquanto aqui no Brasil, o pobre nem carro não tem. Lá o rico anda de Rolls Royce, folha ouro para poder dar uma diferenciada. Aqui no Brasil, o rico anda de BMW. Então, o povo brasileiro tem uma situação que ele se acostuma muito fácil com a miséria, sabia? A gente se acostuma muito fácil com a miséria. A gente para de perceber a miséria quando você está inundado nela. E eu vou dar um exemplo dentro de casa. Né? Quando você está em casa, por exemplo, e quebra uma vidraça da tua casa, um vidro da tua casa, ou queima uma lâmpada. Aquilo na primeira semana te incomoda. E tu vai dizer, não, uma hora eu troco. Passa um pouco, aquilo não te incomoda mais. E aí tu acostumou a viver com uma lâmpada queimada em casa, acostumou a viver com a janela quebrada em casa, acostumou a viver com a xícara quebrada, com o prato quebrado. Então tu se acostuma com a miséria e tu passa a entender que aquilo é o novo normal. E aí a gente não briga mais, né? Então a gente não vê outra realidade. Tu tá tão acostumado com aquilo que tu acha que aquilo é o normal. E não, nós não podemos se acostumar com a miséria, porque a gente, né, nós estamos aqui nesse mundo, Deus nos trouxe para cá para que a gente possa viver uma vida extraordinária. E eu acho que é essa miséria que a gente tem que combater. Eu ando com uma pulseira escrito aqui, ó, miséria atrai miséria, para me lembrar todos os dias que eu não posso aceitar uma vida miserável. E um governo que a gente tem hoje, infelizmente, ele busca abaixar a régua, ele busca deixar todo mundo na miséria, porque quando tu tá na miséria, tu fica dependente do Estado, tu fica manipulável, e aí tu, quando ganha uma migalha, você fica feliz com aquela migalha. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de vivenciar coisas diferentes. Tem aquele discurso do Steve Jobs em 2007, quando ele lançou o iPhone, ele fala o seguinte: depois que você viu, é impossível desver. Depois que você vive uma realidade diferente, é impossível você querer continuar na realidade que a gente vive. Isso aí. Fechou, então, Gilson, a gente agradece a sua participação aqui, né, no nosso podcast. E o Diário do Iguaçu ele fica de portas abertas para novas oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade, já é parceiro, né, do Diário também nos nossos negócios. Agradeço por, né, abrir as portas, agradeço a iniciativa de vocês também por oportunizar os candidatos a vir para cá, trazer suas percepções, seu posicionamento. Acho que isso ajuda a população a entender um pouquinho melhor e escolher de forma consciente, né, o que ela vai fazer para que a gente possa ter um rumo melhor em Santa Catarina e no nosso Brasil. Obrigado. Perfeito. Este foi o Gilson, candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, falando um pouco sobre a sua candidatura, pautas e também alguns problemas e desafios que, na sua visão, o Brasil ainda enfrenta. E em breve voltaremos com mais entrevistas e vocês podem acompanhar no canal do YouTube DI Play.